Você vê o Bismarck, por exemplo. O Bismarck é um cara famoso? Mas ele é um cara famoso hoje porque ele é um jogador de futebol de sucesso ou porque ele é comentarista do canal? Inclusive... Ele diz que é porque ele é comentarista do canal. Porque as pessoas dizem assim, Bismarck do Atenção Vascaínos. Porra, Bismarck foi um dos maiores jogadores da história do Vasco. Inclusive, eu ia te perguntar sobre isso, sobre Bismarck. Porque como é que... Por exemplo, vou ser 100% franco aqui, posso? Antes de trabalhar com o Bismarck, não conhecia Bismarck. Acho que a minha geração... Sim. Você fez um trabalho de resgate do Bismarck pra minha geração muito importante. Como é que se enxerga isso, assim? Cara, eu vou te falar assim, eu tenho 2 orgulhos enormes no canal, do Bismarck e do Roberto. Eu ia perguntar isso depois. O Roberto, então, é uma das coisas que eu tenho mais gratidão, agradeço a Deus muito, porque o Roberto é um cara que foi sacaneado no Vasco, discriminado no Vasco. E eu entendo muito, por exemplo, quando o Zico, no Flamengo, disse, nunca quero ser presidente, não quero aparecer. Foi lá diretor de futebol, quase tiraram lá o Zico no conselho, deu uma confusão danada. E o Roberto, cara, fez a presidência do Vasco muito por amor, né? Porque ele queria. O Vasco viveu um período ruim, com o ex-presidente Eurico Miranda, tinha lá muitas rusgas, muitos problemas, e o Roberto acabou entrando. O Roberto fez um primeiro mandato dele no Vasco muito bom, muito bom. O último grande título do Vasco foi sob a gestão do Roberto, foi a Copa do Brasil, é o título que você viu na sua vida. O último grande time do Vasco foi na gestão do Roberto Dinamite. Então eu tenho essa alegria, porque o Roberto passou poucas e boas, depois no segundo mandato, todo mundo sabe a história, e o Roberto... A gente resgatou o Roberto, engraçado, no momento, eu não sei se você já sabe dessa história, não sei se o Emerson contou. Um dia a gente estava sentado e tinha um programa na TV Bandeirante que o Roberto era comentarista, do Edilson Silva. E o Nélio, que foi um ótimo jogador do Flamengo, batia de frente com o Roberto e dava no Roberto. E o Roberto, aquele jeitão dele que você conheceu, aquela coisa toda. E um dia a gente chegou pra ele e falou assim, pô, Roberto, reage, velho. Pô, você tem que chegar lá pro cara e também dizer. Dava carteirada de vez em quando. Você é Roberto, cara. O Nélio é o Nélio, com todo respeito. Cara que eu gosto, nutro pelo irmão dele, trabalhei com o irmão dele, o Gilberto, os caras educadíssimos, os dois, mas o Nélio tem aquele jeitão dele, aquela coisa toda. E o Roberto... E no dia seguinte, o Roberto foi dentro. A gente botou uma pilha ali na Você tava junto. A gente botou uma pilha. Falou, Roberto, a gente botou pilha nele. Ô, Roberto, pelo amor de Deus. E aquilo ali deu ao Roberto um gás. E a gente começou a acoplar o Roberto. E aquilo, pela repercussão do canal, que foi um negócio muito bacana, a gente conseguiu resgatar. A gente brigou muito pela questão da estátua, que demorou muito, veio agora na gestão do presidente Jorge Salgado, que, aliás, apesar de todos os problemas, e foram milhares e muitos na gestão do Salgado, e eu falo isso pra ele. Falei isso pra ele outro dia, falei ontem, quando a gente esteve lá em São Januário pra ver. Falei pra ele, eu respeito muito o senhor, respeito. Até porque o Salgado já fez muita coisa antes no Vasco. Quem trouxe o Bebeto pro Vasco foi Jorge Salgado. Salgado contratou o Bebeto em 1989. Mas a sua gestão no futebol, presidente Salgado, tragédia. Uma tragédia. Como eu falo pro Alexandre Campelo, a mesma coisa. Campelo foi médico do Vasco anos. Mas isso foi uma coisa que tem que ser marcada. O resgate do Roberto e a estátua pro Roberto Dinamite, que nem o Roberto queria. Então eu tenho esse orgulho, e da mesma forma o Bismarck. O Bismarck foi um jogador fantástico, jogador jovem, criado na base do Vasco, apaixonado pelo Vasco, pai dele, seu Faria, que morreu de Covid, durante a pandemia. Vascaíno alucinado também, pé frio, porque ele disse que ele era pé frio, lembra dessa história? Que em todas as decisões o Vasco perdia. Aí, papai, hoje você não vai. A gente não quer ir, não. A gente não quer ir, não. Vamos ficar em casa pra gente ganhar o título. E ganhou. E aí, o Bismarck era um cara muito assim, e o Bismarck, assim como eu, cara. O Bismarck, porque eu tenho esse meu jeito, mas eu sou um cara muito tímido, sou muito na minha, sou muito quieto. E o Bismarck é assim. O Bismarck é extremamente família, com a esposa, com os filhos, é reservadão, não é um cara... E ele hoje tem uma identidade com o torcedor muito bacana, cara, que eu acho justo, muito justo. Tem uma parada assim, claro que a pandemia é uma tragédia em todas as esferas possíveis e imagináveis. Mas tem uma coisa que eu fico magoado, realmente. É porque o ano de 2020 a gente tinha planejado muita coisa pro Roberto. Lembra que a gente sentou... Sem dúvida. Se não me engano, dezembro, novembro de 19, a gente fez um planejamento que ia ter uma moeda. Moeda do Marcelo Borges, da Fatoria, que foi até candidato à presidência do Vasco, retirou a candidatura. Marcelo é um cara que eu também reconheço, porque não tem essa coisa comigo, Sim. cara. Marcelo é um cara que eu reconheço, é um cara que eu fiquei muito chateado à época da gestão do ex-presidente Alexandre Campelo, na inauguração do colégio. Ele botou dinheiro do bolso ali, porque estourou o orçamento. O colégio do Vasco hoje é um colégio bacana, era um negócio horrível, terrível na estrutura, mas foi uma ideia do ex-presidente Eurico Miranda, brilhante. O Vasco é o único clube que tem um colégio dentro do seu estádio, do seu complexo. E o Marcelo acabou não sendo chamado, ficou meio ao largo no dia da inauguração. E eu fiz questão, eu fiz vídeo lá dentro. E o Marcelo planejou fazer umas moedas, a gente lançou 2 moedas.
E aí veio a pandemia, a coisa acabou. As moedas seriam feitas e a venda seria revertida ao Roberto. Eu tenho as duas até hoje. Eu tenho também, tenho até no meu estúdio lá, tem uma das moedas no gol contra o Santos. Então eu tenho, assim, muita felicidade disso, de poder ter resgatado de alguma maneira, com o poder da comunicação, o Roberto e o Bismarck, cara. Acho isso, assim, formidável. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!